vamos agora, para a nossa aula, nesse tempo de quinta jornada de reflexão bíblica, nada me faltará. Os estudos no Salmo de número 23, baseados aí no livro de Philip Keller. Irmãos, tem sido uma bênção para mim, contar com esses estudos, fazer esses estudos, estar aqui trazendo também esses estudos para os irmãos. Eu gostaria de pensar com você nesta manhã em dois objetivos específicos para essa aula. Eu queria, em primeiro lugar, que nós conseguíssemos entender a nossa intimidade com Deus. O Salmo 23, ele é um salmo que traz essa questão para a nossa vida. Ele vai trazer isso para nós, a nossa intimidade com Deus. E nós precisamos entender essa intimidade. E eu não quero aqui esgotar entendimento, porque a minha mente é muito pequena para isso. Mas vamos aqui adicionar algo que talvez você já saiba, ou vamos acrescentar algo que possa ser útil para a sua vida dentro disso. Então, duas coisas nós queremos. A primeira é entender essa nossa intimidade com Deus. E a segunda é saber como somos cuidados. Você tem sido cuidado por Deus? Hoje à noite eu vou pregar e vou falar sobre isso. De certa forma, você se sente amado por Deus? Você sente que Deus te ama? O Salmo 23, ele revela isso para nós. Então vamos saber como Deus cuida de nós, Como que Deus tem tratado com a nossa vida nesse sentido. Irmãos, eu gostaria de pensar com você sobre esse salmo, mas também quero dedicar um tempo para que eu e você possamos lê-lo. É importante que nós estejamos lendo este salmo, sempre lendo e relendo. Hoje, especificamente, nós vamos falar do versículo de número 4, que é o que está aí em destaque, tá bom? Eu coloquei em destaque para que eu e você possamos ver esse destaque abençoador aí do versículo 4. Mas o Salmo 23, se você puder em casa, leia junto comigo. Eu vou ler devagar para que você consiga ler o Salmo todinho comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me ou guia-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Salmo 23, do verso 1 a 6, na Almeida Revista Atualizada, na versão Almeida Revista Atualizada. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Ele é rico, um texto rico nessa tradução, como também em outras traduções que fala, por exemplo, na presença dos meus adversários. Quem são seus adversários? A presença dos meus inimigos, em outra tradução. Então, às vezes essas variações, elas vão nos ajudar a entender algumas coisas. Não é o nosso caso aqui, mas só para você entender o porquê que eu gosto, às vezes, de ler algumas traduções diferentes. Irmãos, vamos pensar aqui, nesta manhã, os dois lados da intimidade. O versículo 4, além de todo este salmo, esse versículo 4, ele é um versículo que revela para nós a intimidade com Deus. Então, nós falamos sobre o versículo 2, do ponto de vista da ovelha, a ovelha se dirigindo a Deus. Então, Davi, como uma ovelha, se dirige a Deus, e aqui, e no Salmo 23, versículo 4, ele também faz a mesma coisa. Ele tem feito essa mesma questão. O Salmo 23, como o irmão Helder tratou na semana passada, refrigera a minha alma. Há uma continuidade disso que vem do versículo de número 2. Guia-me. É fundamental nós entendermos aquilo que o irmão Helder tratou na primeira lição.
O Senhor é pressuposto de Deus ser. E o que Deus é? No Salmo 23, Ele é o meu, o seu, o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E como nosso pastor, Ele nos leva a deitar em pastos verdejantes, Ele nos guia para as águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, né? E nos guia. É pressuposto de Deus guiar. E Ele vai guiar de que forma? Ele vai guiar para onde? Ele vai guiar pelas veredas da justiça. Com base em quê? No seu nome. Pelo seu próprio nome. Deus faz isso pela sua própria glória, digamos assim. E aí nós chegamos no versículo de número 4, em que ele diz para nós, ainda que eu andasse na Almeida Revista Corrigida Fiel, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, esse versículo, ele revela para nós dois lados da intimidade. O primeiro, a nossa intimidade com Deus, que está no versículo, na parte A do versículo. Ainda que eu... Veja que é um salmo em que Davi, ele se refere de forma muito pessoal. Ele se dirige a Deus de forma muito pessoal. Ele não fala, ainda que Saul, ainda que meu amigo Jonatas, ainda que meu filho Absalão, ainda que a minha esposa tal. Não, ainda que o meu amigo. Não, ele se refere a ele. Ainda que eu ande, ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, esse lado da intimidade significa, do ponto de vista do pastor, significa ir para a montanha. Nós vamos falar disso. Passar pelo vale e também alcançar ricas fontes de alimentos. Tá? Então, o escritor do livro, Philip Keller, ele era pastor de ovelha, ele tem experiência disso, né, com ovinos, especialmente a ovelha, e ele faz aqui uma citação com propriedade de algumas coisas, porque ele tem conhecimento para isso. Então, pensando nesse primeiro lado, a nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus requer que eu e você, todos nós, assim como Davi fazia com as ovelhas do pai dele, ir para a montanha. Irmãos, é um caminho de subida. Ir para a montanha é um caminho muitas vezes difícil. E nós pensamos só nas campinas verdejantes, como talvez Ló, sobrinho de Abraão, olhou para um lado e viu as vastas campinas verdejantes. E muitas vezes o pastor, sendo ele um bom pastor, ele vai fazer com que o seu rebanho suba a montanha. E esse salmo, irmãos, ele traz essa questão de intimidade nesse sentido. Eu e você, para termos comunhão com Deus e uma comunhão perfeita com o Senhor, nós precisamos subir a montanha, né? Subir a montanha. E o exemplo que nós temos aqui, até Philip Keller cita aqui, lá em 1 Samuel 16, quando Samuel vai ungir Davi, olha o que o texto bíblico diz para nós no versículo 11 e 12 de 1 Samuel. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda não, falta o mais moço, que está fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Irmãos, aqui possivelmente teríamos duas interpretações para esse texto, no sentido que eu vou dizer. Davi, provavelmente, ele está na fazenda. Essa é uma das possibilidades. É aquele momento em que o pastor, ele está reunido com as suas ovelhas no curral. Uma outra possibilidade era Davi estar na montanha, ele ter ido levar o rebanho para ser apacentado em outro lugar. Por quê? Porque Samuel fala, olha, nós não vamos nos assentar nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Mas será que demorou tanto tempo assim?
A Bíblia não dá evidências textuais que tenha demorado tanto assim. Então eu prefiro ficar com a interpretação ou com o entendimento de que provavelmente Davi estava por perto, ele não estava longe. Então era comum, né, que os pastores de ovelhas estivessem com os seus rebanhos em currais, em lugares fechados, em determinado momento. Mas em determinado momento eles sairiam pelas campinas, mas em determinados momentos eles estariam nas montanhas. Esse costume existe, né, até hoje, até hoje. Ir para a montanha, meus irmãos, não se trata de ser içado para cima. Tem muitos crentes ou muitos cristãos que às vezes desejam ter uma íntima comunhão com o Senhor e acham que é assim, ó, Deus vai pegar você aqui, ó, e vai levar você montanha acima, né? Então tem até alguns cristãos hoje em dia que falam, nós vamos para o monte, né? E eles têm essa prática de subir. Então não é ninguém que pega eles ali, eles se desmaterializam aqui embaixo, no vale, e de repente eles estão materializados lá em cima no monte. Né? Exemplo disso, Moisés passou tanto tempo lá no monte. Irmãos, não se trata de ser içado, mas se trata de um esforço. O que esse salmo também está querendo revelar para nós nesse sentido? Um dos dois lados da nossa intimidade com Deus depende de nós. Depende de você ser conduzido por Deus, no sentido de que os caminhos da sua vida, eles vão te levar para cima. Eles vão te levar para mais perto do Senhor. Irmãos, e uma das coisas importantes, e Philip Keller ele trata aqui, né, no capítulo 7 do livro dele, e ele fala sobre isso. Temos que passar pelas encostas. E muitas vezes o caminho é um caminho estreito, é um caminho que quando você já está lá no alto, muitas vezes o que você vai ver embaixo é uma ribanceira. E um pastor de ovelhas, ele vai conduzindo as suas ovelhas por essa caminhada, né? Por quê? Porque lá ele vai encontrar coisas boas. Irmãos, lá no alto, muitas vezes no alto da montanha, é que você vai encontrar coisas boas. E ter que passar pelas encostas, mesmo que você tenha medo, isso significa deve haver no seu coração uma atitude tranquila de aceitação das adversidades. Irmãos, rodar, e os irmãos aí, talvez o irmão Marcos, né, Sacramento, o irmão Marcos que é filho da irmã Miriam, o irmão Gilberto Cajaíba, que já dirigiu, né, pelas estradas aí no nosso país, o irmão Marcos dirige até hoje, o irmão Tiago, né, Assis, filho do irmão Nelson, o irmão Guilherme Brito também, que já dirigiu bastante, e outros irmãos que já viajaram, os irmãos trabalharam profissionalmente. Irmãos, andar em São Paulo, nas estradas de São Paulo, ó, é bom. Vai pegar as estradas por aí afora, né? Estradas de mão dupla, o perigo que há. Então, dentro da nossa caminhada com o Senhor, dentro da nossa intimidade com Deus, muitas vezes, irmãos, nós vamos estar em caminhos estreitos. Nós vamos estar em caminhos em que você olha para um lado, você olha para o outro, e muitas vezes você não está encontrando solução, não está encontrando saída. O povo de Israel passou por isso, de frente do Mar Vermelho, e hoje nós podemos cantar, ainda que o mar não se abra, nós vamos passar por cima. Rompendo em fé, né? Nós, cristãos do século 21, eu queria ver se fosse eu e você lá de frente do Mar Vermelho, se a gente ia cantar cada vez que a minha fé é provada. Cantar cada vez que a minha fé é provada hoje, tantos e tantos mil anos depois, ó, é fantástico, né? Vai passar pelas provas, né? A gente tem uma irmã aqui da igreja que a gente brinca, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, né? Passar pela prova dando glória a Deus é uma outra questão. Atitude tranquila. E, irmãos, por que essa atitude tranquila existe? Essa atitude tranquila existe porque a presença do pastor está ali. Irmãos, eu falo para vocês, assim, ó, eu chego aqui na igreja antes, vou aqui mexendo nos equipamentos, tentando colocar as coisas em ordem. Mas quando o irmão Tiago chega, a Rebeca chega, o Gustavo chega, e hoje a gente tem a presença do irmão Gustavo aqui para tocar. Ai, irmãos, a presença dos irmãos dá aquele alívio para o coração, sabe? É isso, meus irmãos, um momento difícil,
Você tem Deus e você conta com o Senhor, que é o teu pastor. Mesmo que você esteja passando pelas encostas, pelos problemas, pelas dificuldades, Ele está ali com você. A intimidade, a nossa intimidade com Deus também significa passar pelo vale. Em muitos momentos, para subir para a montanha, você vai ter que passar pelo vale, né? E nesse vale, muitas vezes, principalmente lá no Oriente Médio, em alguns lugares em que os pastores levam seus rebanhos para as montanhas, a montanha, o topo da montanha é coberto de gelo. Em algum momento esse gelo derrete. E mesmo que corram-se perigos de avalanche, de pedras serem derrubadas ou qualquer coisa assim, o pastor, ele já passou por aquele caminho, ele conhece, ele sabe o momento certo de conduzir as suas ovelhas. Sabe por quê? Porque é no alto da montanha, muitas vezes, que há o suprimento de uma água mais pura. Ao suprimento de uma água mais abençoadora, digamos assim, né? Uma água mais tranquila, ali passando pelos vales e subindo pelas encostas e talvez descendo por um outro vale até subir a montanha, você vai achar uma água mais pura. O Salmo 84, versículo 6, eu não vou tratar aqui dos pormenores desse salmo, mas só para você entender isso, né? O qual, passando pelo vale árido, ou pelo vale de Baca, né, pelo vale do choro, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. A água mais pura que pode estar disponível muitas vezes para as ovelhas, aonde não se encontram riachos, nascentes ou aquelas águas tranquilas. As águas tranquilas muitas vezes não estão nas campinas, elas estão nos vales. E é pelas encostas que o pastor vai conduzindo as suas ovelhas, e ele vai dando a elas essa água e essa tranquilidade para que ela possa refrescar-se, né? Refrescar-se. Quais são os teus vales escuros? Quem está neles com você? Pare para pensar sobre isso, né? Mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade, Deus tem suprido as suas necessidades. Mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade, Deus tem sido fiel. Deus tem te conduzido, meu irmão, dia após dia. Recebi ontem um feedback, viu, irmão Gustavo? Recebi um feedback ontem de um irmão de nossa igreja, de que uma pessoa que não é de nossa igreja, que vem aqui de vez em quando, ouvindo uma música de nós aqui, os jovens, o Ministério de Louvor cantando uma música, a pessoa começou a chorar e pediu para ela: olha, que música é essa? Manda para mim, que lindo. As pessoas sendo tocadas pela palavra do Senhor. Tantos irmãos e irmãs dizendo: pastor, obrigado pela mensagem, graças a Deus, Deus tem falado ao meu coração, tem sido uma bênção. Irmãos, essa primeira chuva, a primeira chuva da semana, é esse momento que você tem aqui, é esse momento que vai ter hoje à noite, que terá hoje à noite. Deus, fala ao meu coração, Senhor, ajuda, rega, Senhor Deus, esse deserto. Eu passei por lutas e por dificuldades durante a semana, fala comigo, Senhor. O Senhor vai trazer a bênção para você, seja através de uma música, através de uma oração, seja através da palavra. Deus vai falar ao seu coração. É nesse momento, meus irmãos, passando pelo vale, que Deus vai suprindo as nossas necessidades. E a gente sabe que o que significa água, né? O símbolo da água, o símbolo do Espírito Santo, a palavra do Senhor ao nosso coração. Irmãos, a nossa intimidade com Deus também significa alcançar ricas fontes de alimento. Subir a montanha, passar pelos vales e alcançar ricas fontes de alimentos. Por quê? Porque, irmãos, grama e folhagem mais pura, né? Ela muitas vezes, ou grama intocada, uma folhagem que é mais verdejante, ela é encontrada às vezes nessas encostas, nesses lugares. Mesmo que sejam perigosos, o pastor faz questão de levar as suas ovelhas para lá. Sabe por quê? Porque a musculatura da ovelha precisa ser exercida. Então, se você quer ter íntima comunhão com Deus, você precisa exercitar a sua musculatura espiritual. Leitura da palavra do Senhor e oração.
Isso vai trazer bênçãos e bênçãos para a sua vida. Uma relva mais verde, muitas vezes vão estar aonde? Estarão aonde? Nos buracos, nos desfiladeiros. E o pastor, ele não se preocupa que a ovelha vá lá. Sabe por quê? Porque ele tem meios de poder ajudar. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Ele tem meios de poder ajudar as suas ovelhas. Então, meus irmãos, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que estivesse a morte ali por perto, eu não preciso ter medo, porque eu sei que o meu pastor está me conduzindo. E aqui, neste salmo, não há o desligamento do trabalhar do pastor ainda em conduzir a ovelha para o alimento e para a água para matar a sede. No versículo 4 não tem essa descontinuidade. Então, a ovelha não é transportada para um outro ambiente. Ela continua, ela continua numa vida, numa rotina normal. Mas ainda que ela estivesse andando para buscar a água, para buscar o alimento, e por esse caminho que ela estiver passando, fosse um lugar de ribanceira, um lugar difícil, ela não precisa ter medo, porque o pastor está ali, né? Olha aqui João 16:33, Jesus nos diz, né? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Irmãos, o objetivo de Deus para nós, para a nossa vida, é que nós tenhamos essa paz. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, estou em paz, estou tranquilo, né? Como diz a música que eu lembrei agora, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com este amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Nesse momento que eu estou aqui, meus irmãos, falando para vocês, eu, Valfrido, me encontro contente. Porque eu sei que o meu Deus está guiando. Ele está me conduzindo. Você também tem essa certeza? No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Irmãos, Jesus já passou pelo caminho. Ele sabe o caminho que Ele vai te conduzir. Amém? Ele sabe. E o segundo lado da intimidade, a intimidade de Deus conosco. O primeiro é a nossa intimidade com Deus. Então você vai subir a montanha para você ter intimidade com Deus, alcançar uma boa alimentação, né? Ter tranquilidade para beber da água. E agora é a intimidade de Deus conosco. Essa intimidade de Deus conosco é revelada aqui na parte B do versículo. Depois de dizer, né, que não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O segredo aqui é esse meio do versículo. Tu estás comigo antes, para fazer executar as coisas que estão antes. E também para executar as coisas que estão depois. E o que está depois? A tua vara ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. A tua vara me consola, o teu cajado me consola. Irmãos, essa parte do versículo, ela revela a intimidade de Deus para comigo. Revela a intimidade de Deus para com você. E essa intimidade de Deus para conosco revela duas coisas. Primeira, comunicação. E a segunda, transmissão. Então, Deus nos comunica algo e Deus nos transmite algo. E é importante nós entendermos que essa comunicação e essa transmissão, elas estão baseadas em dois instrumentos do pastor. Então, pensa no kit do pastor. No kit do pastor de ovinos, do pastor de ovelhas, é a vara e o cajado. Esse é o kit de pastor, kit básico de pastor, né? A tua vara e o teu cajado, eles têm um uso, irmãos, fundamental. Então, na parte da comunicação, a vara comunica, né? E na parte da transmissão, o cajado faz uma transmissão abençoadora para as nossas vidas. Então vamos pensar sobre isso. Primeiro, comunicação. O que a vara comunica para nós? Controle do rebanho. A vara, ela vai ajudar no controle do rebanho. A vara é um instrumento, como se fosse uma madeira, né?
não dá para saber exatamente o tamanho, eu não pesquisei isso, mas é uma madeira talvez arredondada, algo que você que está aí assistindo, né, como eu, bom pecador que sou lá, a série de Gênesis, você vai ver que sempre eles estão com uma madeira na mão, aquele cajado, aquela vara, digamos assim, como se fosse uma vara mesmo, mais ou menos de 1,5 m para cima, né, 1,70 m ou um pouco mais. Isso dá um controle ao rebanho. Um controle em que sentido? Eles não vão bater com a vara, né? Que o ovino é um animal que não precisa se bater. Ele vai ser dirigido, controlado. Agora, a vara, o pastor, ele estica ela à frente, e ele pode bater no chão, ele pode bater na grama, e batendo de um lado ou do outro, ele vai direcionando o rebanho. As ovelhas vão entender que elas precisam se dirigir mais para um lado ou para o outro. Então, ela serve para o controle. O controle do rebanho através da vara significa dar a direção. Para que direção precisa se ir? Aí aqui eu recorro à lembrança de Moisés. Deus usou uma vara, a vara de Moisés, como um método, como um meio de poder orientar e dar direção, tanto para Moisés, como para Arão, como para os filhos de Israel, e através da vara também, que é um símbolo da palavra, dar a orientação para que eles pudessem seguir a sua caminhada. Salmo 119 fala para nós: como purificará o valfrido o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No meu coração escondi a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a vara tem esse sentido, controlar o rebanho. A vara também serve para uma questão. O pastor, ele vai fazer um exame minucioso na sua ovelha. E esse exame significa olhar a pele. A lã grossa, espessa, muitas vezes o pastor ele não vai colocar a mão ele não vai poder colocar a mão na ovelha. Sabia? Ele não pode. Porque se ele colocar a mão na ovelha, ele vai transmitir o cheiro dele para a ovelha. E isso é preocupante para o pastor, de certa forma. Por quê? Porque se ele pegar numa ovelha, né, numa ovelha jovenzinha, pode ser que a mãe a rejeite, porque ela vai sentir um cheiro diferente que não é o dele. Mas o pastor, ele pega a vara e ele vai ali abrindo a pele, e ele consegue observar se a ovelha que passa debaixo da sua vara, digamos assim, se ela tem algum problema. E ele faz um exame. E isso, meus irmãos, significa, essa comunicação que é feita pela vara, significa submissão. Ou seja, a ovelha submissa é aquela que deixa ser examinada pela vara do seu pastor. A palavra nos examina, é ela quem nos mostra, verdadeiramente abre o nosso coração, e ela nos mostra como nós estamos. E muitas vezes, irmãos, a pele da ovelha pode estar brilhando, a pele da ovelha pode estar bem cuidada, aliás, a lã da ovelha pode estar brilhando, bem cuidada, mas talvez existam problemas que estejam por baixo, né, dessa lã, que o pastor, somente através da vara, ele consegue abrir e esmiuçar. E aí ele vai ali colocar o remédio certo, para que haja o verdadeiro tratamento para o benefício da própria ovelha e para o benefício do rebanho. Irmãos, também a vara, mostrando a intimidade de Deus para conosco, ela também nos mostra medidas curativas. E medidas curativas significa que a lã, ela também será protegida. Por exemplo, uma ovelha, irmãos, em alguns momentos, ela se desgarra, né? E Philip Keller fala disso no livro também, no capítulo 8, ele fala disso. Tem ovelhas, irmãos, que às vezes, por vontade própria, ela sai enveredando por um caminho, encontra alguns arbustos, espinheiros, alguma coisa assim, e ela tenta de todas as forças, tenta sair dali, e ela não consegue. Irmãos, eu ri nesse momento comigo mesmo. Eu ri, porque hoje, tendo a função de pastor, em alguns momentos eu lembrei de acontecimentos na minha época de juventude, de infância, em que eu vi problemas que aconteciam na igreja,
E problemas que os adolescentes, na época que nós estávamos ali, nós às vezes causávamos, eu falo nós no sentido do grupo, né? Alguns problemas em que nós criávamos para o pastor, nós estávamos ali tão embrenhados e a gente tentando com todas as forças sair e não tinha jeito. Sabe quando o problema se resolvia? Quando o pastor chegava e ele, através dos seus instrumentos dado por Deus, especialmente a palavra e a oração, o pastor chegando, ele conseguia resolver o problema. E muitas vezes, irmãos, assim é a ovelha, ela se envereda por um caminho em que não é bom. E o pastor, ele vai ter que ser chamado, ele vai ter que ir lá e ele vai ter que tirar a lã dela de dentro dos espinheiros, porque ela não vai ter força para sair daquilo ali. E aí vem o quê? Esse sentido de proteção. Então a vara, ela serve para isso, também para proteger, ela comunica essa proteção de Deus. Irmãos, a vara comunica 3 coisas. A autoridade. Então a ovelha precisa entender e ela precisa saber quem é a autoridade, né? A autoridade é o Senhor, a autoridade é o Senhor nosso Deus. A vara também comunica poder, né? Quem pode conduzir é o pastor e não uma ovelha. E também disciplina. E Philip Keller fala disso também, dizendo como é difícil muitas vezes fazer essa questão da disciplina para alguma ovelha ou um grupo de ovelhas que ali não tem muito interesse em estar junto com o rebanho. Então ele o pastor vai tentando trazer essas ovelhas e colocando elas ali de uma forma disciplinada para atender aquilo que é necessário para o benefício do rebanho. Assim também é o Senhor nosso Deus. A vara vai esmiuçar. Ela vai fazer esse exame, mas ela também vai trazer cura. Por outro lado, a intimidade de Deus conosco também é feita através do cajado. Então o versículo 4 fala, a tua vara e o teu cajado me trazem consolo. Né? O que o cajado transmite? O cajado transmite um contato íntimo, mas não é tão íntimo assim. Nós vamos falar disso pensando no que eu já antecipei na minha fala anterior sobre a questão do cheiro. Irmãos, por que é importante, e eu digo isso trazendo para nós hoje, pastores, o lado da igreja. Eu não tenho igreja, a igreja não é minha, o rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor. Eu sou só o copastor. Eu não posso pegar uma ovelha e falar assim, né? Vou usar o exemplo aqui, o irmão Gustavo França. O irmão Gustavo é minha ovelha. Ele não é minha ovelha, ele é ovelha do Senhor. Eu não posso colocar a mão nele e dizer que ele é meu. Porque se eu colocar a mão nele e dizer que ele é meu, ele vai ter o meu cheiro. Entre aspas, né? Então ele vai adquirir talvez o meu cheiro. E nós temos que adquirir o cheiro. O bom perfume que nós todos como ovelhas exalamos é o perfume de Cristo. Amém? Eu espero que assim seja. Então, irmãos, o contato íntimo através do cajado, aquele cajado que eu sei que você conhece, eu não preciso aqui especificar, né? Uma vara que ela é circular na ponta. Esses 2 instrumentos, vara e cajado, eles são propriamente para tratar com ovelhas. Nem rebanho de porcos, rebanho de bovinos, qualquer outro rebanho no mundo, não se trata desta forma. Somente ovelhas. O que o pastor vai fazer então? Quando, por exemplo, uma ovelhinha nasce e o pastor está vendo que a mãe ali não está dando muita atenção, o pastor vai lá com o cajado, aquele cajado com a ponta curvada, ele pega com cuidado aquela ovelhinha e traz para perto da mãe, para que ela possa amamentar, para que ela possa dar atenção. Quando a ovelha está lá na ribanceira, caindo, ou já se embrenhou em algum lugar, o pastor pode pegar o cajado, ir lá com aquele cajado e erguer aquela ovelha e trazê-la de volta. E colocar a mão na ovelha seria aí talvez uma última intenção, né, do próprio pastor. Então, meus irmãos, para mim, aprendi muito com isso, né? As minhas ovelhas não têm que ter o meu cheiro, elas têm que ter o cheiro do sumo pastor. O seu pastor
é Jesus Cristo. Então, se a ovelha tiver outro cheiro, né, digamos assim, então talvez ela esteja adquirindo aí uma habilidade ou qualquer outra coisa de um ser humano e não do próprio Senhor. O cajado também, ele transmite a questão de guiar. E guiar, irmãos, é diferente do que nós falamos, né, na parte anterior, que é de comunicação, comunico direção. O cajado, ele vai transmitir, ele vai guiar, ou seja, ele vai colocar os pés da ovelha no caminho que ela deve seguir. Então, é diferente, eu estou dando a direção, mas não significa que a pessoa vai seguir, ou que a ovelha necessariamente estaria seguindo. Agora, o cajado não, o cajado vai pegar e vai colocar, você tem que ir nessa direção. E é confortador entender isso, irmãos, porque seja como for para nós hoje, ovelhas do Senhor, qual é o cajado que Deus usa para nos guiar e nos orientar? Senão a sua própria palavra. Qual é a forma que Deus usa para nós? Senão a sua palavra, para nos dar essa direção. Uma outra coisa que o cajado, e é inerente aqui até por conta da própria palavra que está no versículo, né? O consolo. O consolo significa o quê? Que a mente da ovelha será trabalhada. A mente da ovelha tem que estar tranquila. Então, ou seja, o que acontece com a ovelha quando ela ainda vai buscar o alimento, porque o pastor está guiando essa ovelha, e nessa forma de guiar a ovelha, mesmo que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela pode contar com a vara e o cajado para consolá-la. Por quê? O meio do versículo, como eu disse, é o segredo. Atua, né? Atua porque tu estás comigo. A tua presença é evidente. É evidente, irmãos, e como foi abençoador ver e conhecer e saber disso, né? A história do povo de Israel, a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, 40 anos andando no deserto, a proteção de Deus ali, né? Senhor, o Senhor vai com a gente, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos, eu estarei com vocês. E Jesus disse, olha, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto vocês preguem o evangelho, que eu estarei convosco, 1 dia, 2, estarei todos os dias. Irmão, aqui, nesse salmo, Davi está convidando eu e você a descansar no Senhor. Tranquilidade que deve haver na mente e no coração da ovelha. Por que a ovelha deve estar tranquila? Porque o pastor está ali. O pastor está ali. Irmãos, e como é bom nós podermos entender que o nosso pastor, ele está 24 horas por dia ao nosso redor. É muito abençoador. O que transmite o cajado? Segurança, orientação e paz. Irmãos, como é abençoador isso, como é abençoador entender essa questão. Eu não falei para vocês, mas eu não sei se aqui no chat tem alguém que fez alguma colocação, alguma pergunta. Os irmãos têm a liberdade de fazer perguntas, tá bom? Se quiser, já me sinalizaram aqui que não, mas se os irmãos quiserem, façam perguntas, tá bom? Não há problema algum. O irmão Gustavo, o irmão Tiago está aqui, eles vão poder responder para vocês, tá bom? Com toda certeza. Né? Tem mais pessoas aqui que vão poder nos ajudar, mas fiquem à vontade para fazer as suas colocações, as suas perguntas. E eu gostaria aqui, já caminhando para a finalização, pensar, irmãos, na nossa intimidade. O que a nossa intimidade responde e o que a intimidade de Deus responde? A nossa intimidade responde o que somos. O que você é? Eu sou ovelha. Então você tem que ser conduzido. Você não pode conduzir. E ser ovelha é ser conduzido para o alto monte. Se você não for conduzido para o alto do monte, e nesse alto do monte que você vai, nós almejamos sempre a presença do Senhor, um contato maior com o Senhor, nós vamos ter que passar pelos vales, pelas ribanceiras, vai ser difícil, em alguns momentos vai ser difícil. Vai ser difícil porque em alguns momentos talvez vai ter um ou outro que vai querer, talvez, se embrenhar por um outro caminho,
Mas nós precisamos contar com a ajuda de todos para continuarmos juntos, firmes e unidos. A nossa intimidade com Deus responde o que nós somos. E aqui, meus irmãos, trata de uma questão de caráter. Eu e você não temos o dever, não temos o direito de julgar quem é ovelha, se há ovelha boa ou ruim. Isso fica na memória e na conta do Senhor. Mas eu e você podemos entender, através das atitudes, se estamos sendo verdadeiramente ovelhas do Senhor. Uma ovelha, irmãos, não causa discórdia, uma ovelha não causa bagunça, uma ovelha não causa problema, uma ovelha não vai causar esse tipo de coisa. O que nós somos? O que nós temos sido ao longo da vida? Ah, eu sou ovelha do Senhor. Legal. Qual é a resposta que você está dando através da sua vida, das suas atitudes? Então, a nossa intimidade com Deus, muitas vezes, tem pessoas que se julgam santas demais, têm intimidade demais com o Senhor, mas a intimidade com Deus está levando para onde? Por um caminho de rebeldia, por um caminho de desvio, de qualquer outra coisa que não seja o benefício do grupo. Então, é uma coisa para se pensar. E é preciso, muitas vezes, o uso da vara, do cajado, para trazer o consolo e o conforto. E esse conforto e consolo vem do alto, né? E ele virá do céu para mim e para você. Então, a nossa intimidade para com Deus, né, para com o Senhor, responde o que nós somos. A intimidade dele para conosco responde, poderia até colocar aqui, quem ele é, mas você já sabe quem ele é. Irmão Helder foi muito feliz, eu volto a dizer. O Senhor é pressuposto de Deus ser. Não, mas o que ele é? Ele é o meu, o seu, o nosso pastor. E como meu, seu e nosso pastor, a presença dele, irmãos, já nos dá total garantia, certeza e muita tranquilidade para que nós possamos caminhar a nossa vida de forma feliz e ordeira, né? De forma feliz e ordeira. Eu espero que esses pensamentos abençoem a sua vida. Eu espero que esses pensamentos possam trazer paz ao seu coração. Se você não está tendo paz, não está tendo tranquilidade, então coloque-se na presença do Senhor.